Deuteronômio 7, 6 a 8. Eu dei um tema a essa palavra, família e santidade. Deuteronômio 7, 6, 8. Posso começar? Diz assim a palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Eu peço que você continue com sua Bíblia aberta. Hoje pela manhã, o pastor, ele citava muito o pastor Shed. E perguntaram ao pastor Shed como ele definiria de forma prática santidade. E ele disse: santidade é amar tudo que Deus ama. Então, você ser santo é você amar tudo que Deus ama. O livro de Deuteronômio, ele é o 5º livro da Bíblia. Ele fecha o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que o judeu chama de Torá. O livro de Deuteronômio, ele é uma repetição de toda a lei contida nos 3 últimos livros, Êxodo, Levítico e Números. E talvez você até tenha tentado várias vezes ler Levítico. Mas quando você começa, você diz: é um negócio chato. Só tem lei, né? Porque, principalmente Levítico, aparentemente ele é muito técnico. Mas se nós formos estudar ele detalhadamente, nós vamos ver que ele é um livro que orienta o seu povo a uma vida de santidade. Vamos entender um pouco aqui. O povo tinha passado 430 anos no Egito. Mais ou menos, irmãos, 4 séculos. Imagina o povo de Deus ali, 4 séculos, aculturados com uma cultura pagã. E quando aquele povo sai do Egito, o povo, ele precisava ser instruído na lei do Senhor. O povo precisava saber o que Deus queria deles. Lembre-se que Deuteronômio é uma repetição dos 3 últimos livros antes dele. Levítico 11, 45, ele vai dizer assim: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 2 vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus quis que o povo tivesse um entendimento correto do que fosse santidade. Até porque, o que era santidade para os pagãos? Uma cultura que eles estavam ali convivendo praticamente há 4 séculos. Para os pagãos, santidade era um estado de consagração às divindades, que envolvia práticas e ritos imorais. E Deus queria que o povo tivesse um entendimento do que fosse santidade. O que deveria ser santidade para o povo de Deus? Um relacionamento de obediência e fé, manifestada a vida diária, com qualidades morais e espirituais, que é encontrada na natureza de Deus, revelada pela lei. Ou seja, uma santidade prática, diária, cotidiana, um estilo de vida santo para refletir Deus. E não tem lugar melhor do que nós expressarmos, do que nós sermos desafiados
a vivermos uma vida de santidade do que na família. Casamento veio para dizer a você: você é um pecador e você precisa ser regenerado. Filho veio para nos dizer: você é um pecador, você não consegue fazer as coisas no seu braço, você não consegue fazer as coisas por você mesmo, você precisa de mim. Então a família, ela é um núcleo aonde mais nós expressamos uma santidade diária, cotidiano, prática. E, irmãos, como é interessante, antes de entrarmos no texto, quando a gente vê Levítico, como Deus vai enfatizar essas coisas. Levíticos 19:3 vai dizer assim: cada um respeitará a sua mãe e a seu pai. Levítico 19:32, honrarás a presença do ancião. Santidade passa por aqui. Santidade passa você honrar pai, você honrar mãe. Santidade passa pela igreja, pela forma como ela enxerga o idoso, pela forma como ela trata o idoso. Levítico 19:16 continua, vai dizer: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Levítico 19:18 vai dizer: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Levítico 19:13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Todas essas coisas dão indícios de que o povo de Deus é um povo santo. Quando ele honra pai, quando ele honra mãe, quando ele honra ancião, quando ele não é fofoqueiro, quando ele não defrauda o seu próximo, tudo isso é santidade na prática. E quando a gente olha aqui para Deuteronômio, que é conhecido como a segunda lei, por quê? Porque nós vamos ver aqui que Deuteronômio é uma repetição de tudo que foi dito nos 3 livros anteriores. Aí talvez você pergunte: mas Janeide, qual é o propósito dessa repetição? A gente precisa entender que todos os homens que saíram do Egito, só estava vivo quem? Josué e Calebe. Aquela geração que tinha saído do Egito tinha morrido. Então, tinha a necessidade de ter uma repetição. Eles precisavam serem ensinados, nesse contexto aqui que nós lemos, eles precisavam serem ensinados de como se comportarem na terra prometida. Nós vamos ver aqui que estava muito perto deles entrarem na Canaã. E por causa disso, Moisés ali reúne todo mundo e ele vai começar a repetir toda a lei. Filipenses 3:1, Paulo disse: não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas e é segurança para vós. Evangelho não é novidade, evangelho é repetição dos ensinamentos todos os dias. Quando a gente se reúne como igreja para a casa do Senhor, a gente não está dizendo assim que no nosso coração: qual é a novidade de hoje? Qual é a revelação nova hoje? Não. O evangelho é você ser doutrinado, ser ensinado, ser edificado todos os dias, porque isso é segurança nossa. Vamos entender um pouco aqui o contexto do livro de Deuteronômio. Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. No último mês da sua vida. Local e data. Volta um pouquinho, Deuteronômio 1:3. Como Deuteronômio é um assunto só, nós vamos ver alguns textos, mas você vai entender que o assunto é o mesmo. Deuteronômio 1:3 diz assim:
são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Vamos entender. Esses versos nos diz que a época que Moisés escreveu, falou ao povo, foi no final do 40º ano da saída do Egito. Ou seja, fazia quase 40 anos que o povo de Deus peregrinava pelo deserto. O povo estava acampado às margens do rio Jordão. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente esses 3 discursos de Moisés, provavelmente foi num sábado, porque era o dia que o povo se reunia para receber instruções. Mas, irmãos, interessante, a conquista da terra prometida estava muito perto. E o que Deus fala ao seu povo, eles à porta de Canaã. Deus não vai falar de assuntos militares, Deus não vai falar sobre as estratégias da guerra, de como seria a derrubada dos muros de Jericó. Prestes ao povo entrar na terra prometida, Deus vai falar sobre como eles deveriam se comportar na nova terra. A melhor arma para o povo de Deus era não se misturar, era não ter comunhão com os pagãos. A forma do povo de Deus se guardar e não ser vulnerável era não se contaminar com a cultura de Canaã. A forma do povo de Deus entrar na terra prometida era que quando eles entrassem, eles precisavam ser santos. Eles precisavam ser separados. E nós vamos ver aqui que essa santidade que Deus estava pedindo do povo, ela vem com instrução, ela vem com doutrina, ela vem com conhecimento de Deus. Irmãos, como a gente está precisando de doutrina. Como a igreja está precisando ser doutrinada. Eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de valores e princípios bíblicos. A igreja do século 21, ela precisa ser doutrinada. A igreja, a família cristã, ela precisa ser doutrinada para que em cima dessa doutrina ela crie o estilo de vida dela. Um estilo de vida que reflita Cristo, que reflita o Evangelho. Como as famílias cristãs têm se comportado nesse mundo. Eu tive escola há 20 anos. E infelizmente, os alunos mais rebeldes eram filhos de crentes. Como a família tem se comportado neste mundo? A gente percebe que falta instrução nas coisas básicas. E que John Piper falou assim: a maior dificuldade da igreja moderna é viver a santidade prática. Irmãos, a maior dificuldade hoje é: qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Se você conversa com um pastor, ele vai te dizer que os problemas que chegam no gabinete dele, tudo é porque está faltando papel masculino, papel feminino e a função dos filhos. Coisas básicas que a gente vê nas famílias cristãs que está faltando. Então, nós precisamos ser doutrinados com relação à família. Família, qual é o padrão bíblico?
O que é que Deus quer de um homem e de uma mulher? Irmãos, isso parece tão óbvio. Aí meu pastor, ele diz assim, nós chegamos numa época que a gente precisa repetir o óbvio todos os dias. E às vezes você acha que você está sendo cansativo, chato. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra. E Moisés aqui, ele vai repetir toda a lei em 3 discursos. E o que é que esses discursos podem nos ajudar hoje? Já que nós estamos trabalhando o padrão bíblico da família. A primeira coisa que Moisés vai falar nesse discurso é que, ao entrar em Canaã, o povo de Israel não podia esquecer quem eram. Vamos ler novamente capítulo 7. Eu vou pedir que você volte. Versos 6 e 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Moisés estava dizendo, quando vocês entrarem na terra de Canaã, quando os muros de Jericó ruírem, ao colocarem os pés de vocês na terra prometida, não esqueçam quem vocês são. Irmão, santidade não vem sem o entendimento da graça de Deus. E Calvino falou, a graça nos santifica. Quando você entende a forma graciosa como você foi alcançada, isso gera no teu coração um desejo de ser santo. E Moisés vai dizer, Deus escolheu vocês para serem o seu povo. Deus, em Gênesis 2, quando chama Abraão, o propósito de Deus era que os descendentes de Abraão, as nações pagãs, ao olhar para o povo de Israel, visse Deus. Deus nos escolheu para nós sermos povo de Deus. A nossa família foi constituída para que as famílias pagãs que nos rodeiam olhem para a nossa família e vejam, é uma família de Deus. Porque quando Deus escolhe Israel, era para que Israel também abençoasse todas as nações. Deuteronômio 4:6, nessa mesma linha de pensamento, Deus vai dizer, Israel, você será luzeiro, você será farol. Ele vai dizer, guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Israel seria luzeiro, Israel seria farol. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. As outras pessoas iriam olhar para o estilo de vida do povo de Israel e diziam, realmente esse povo é sábio, realmente esse povo é inteligente. As pessoas, quando olharem para os nossos filhos e verem os nossos filhos, apesar de pecadores, mas fazendo as coisas tudo no tempo certo, tudo da forma certa, namorando biblicamente, casando biblicamente, tendo filho, tendo a sua profissão, vindo para a igreja, é para as pessoas olharem e dizerem, realmente esse povo é sábio.
Quando as pessoas olharem para os nossos casamentos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, apesar de tantas coisas que uma vida a dois exige, mas é para as pessoas olharem para nós e dizer: realmente o casamento de fulano é de Deus. Israel era para ser luzeiro, mas Moisés vai dizer nesses versos que nós lemos que a escolha de Deus por Israel não foi por mérito, porque eles eram os menores. Ele está se referindo aqui àquela saída de Jacó quando ele vai para o Egito, que ali aproximadamente eram 70 pessoas. E ele vai dizer: Deus não escolheu vocês porque vocês eram grandes. Deus não escolheu vocês porque vocês tinham qualidades. Pelo contrário, vocês eram os menores. Nós não podemos esquecer que nós éramos irmãos. Quem era você? Você era escravo do pecado. Você era filho da ira. Você era desobediente, você era desafeiçoado, você era inimigo de Deus, mas Cristo, com sua obra vicária na cruz do Calvário, lhe resgatou do poder das trevas. E Moisés diz: olha, eu tirei vocês do Egito com mão de ferro. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, da luz. Ele nos libertou. Quem era você? Irmãos, o que seria você se não fosse Cristo? O que seria sua família se não fosse Cristo? O que seria seu casamento se não fosse Cristo? O que seria seus filhos se não fosse Cristo? E ele vai dizer: é por isso que tudo isso foi graça. Cristo nos deu identidade. Não esqueça quem você é e o que Deus fez por você. Quem é você como mulher? O que é que o mundo diz que você é? Simone de Beauvoir vai dizer que você não nasceu mulher, que você se torna mulher. Beth Frida vai dizer que você só é alguma coisa se você tiver uma profissão, porque se você ficar em casa tomando conta de marido e filho, você nunca será nada. Quem é você? Você não pode esquecer quem você é. Quem é você, homem? Você não é um macho patriarcal, como Kate Miller fala, que você é um opressor, que você é um machista. Quem é você? Você precisa entender que você é o líder da sua casa, e como líder tem hora que você tem que dizer: é assim. Você precisa entender que como dono da sua casa, Deus vai requerer de você a educação espiritual da sua mulher e dos seus filhos. E quando você diz não pode ser assim, não é porque você está sendo o pior homem do mundo, é porque você está exercendo a autoridade que Deus te deu. Quem é você? Não esqueça quem você é. Moisés está dizendo: quando entrar na terra prometida, não esqueça quem vocês são, irmãos. Segunda coisa, verso 7, do 1 ao 2. Olha só: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Moisés estava dizendo: quando entrares na terra prometida, não imite o estilo de vida de Canaã. Levítico 18:3, no mesmo sentido, no mesmo entendimento, vai dizer assim: não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo,
nem andareis nos seus estatutos. Outra versão vai dizer assim: não se comportem como o povo de Canaã. Canaã era uma nação politeísta, tinha vários deuses. Vida depravada, dada aos prazeres, dada à idolatria. Aí Moisés estava dizendo: quando vocês entrarem na terra prometida, não se moldem a eles. Não vivam como eles vivem, pois fazendo isso, vocês farão aliança com eles. Não imitem o mundo. Irmãos, trazendo para o contexto de família. Qual é a prioridade que família tem para você? Porque aí fora, família vem por último. Não é verdade? Porque para as mulheres, família não é importante. O que é importante hoje para as mulheres? A graduação, que não tem problema. Depois da graduação, a especialização. Depois da especialização, o mestrado. Depois do mestrado, o doutorado. Depois do doutorado, o pós-doutorado. Aí, Janeide, quando eu tiver com tudo pronto, eu penso em família. Com quantos anos? 50, na menopausa? Quando já tiver com o calor da menopausa, como eu estou? Por que é que nós, mulheres, estamos entrando em crise de identidade? Porque a nossa vida é feita de decisões. E vai chegar uma hora que toda mulher, ela precisa fazer uma decisão. Ou tem menino, ou segue profissão. Não é assim? Isso é o normal. Por que é que a gente entra em crise? É porque a palavra de Deus é prioridade? Porque se a palavra de Deus fosse prioridade, era para você dizer com a maior alegria: a minha fase agora é ter menino. Mas como não é a palavra de Deus prioridade, a prioridade é o secular, aí a gente surta. Porque a gente está querendo dar conta de duas coisas e não dá. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai negligenciar alguma, porque você não é Deus que é onisciente e onipresente. Não imitem. O que vem primeiro, família ou profissão? O que vem primeiro, maternidade ou profissão? O que vem primeiro, exterior ou interior? Exterior ou um coração piedoso? Moisés está dizendo: quando vocês entrarem na terra prometida, não imitem o estilo de vida de Canaã. Mas, irmãos, por que é que nós estamos tão semelhantes aos não cristãos? Deuteronômio 4:2. Eu disse que a gente ia andar um pouco, não é porque eu estou rodando em ciclo não, tá? Porque Deuteronômio é um assunto só. Por que estamos tão semelhantes às pessoas do mundo, às famílias não cristãs? Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Sabe por que a gente está tão igual? Porque a gente não tem preservado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pura, nada de acréscimo. A palavra de Deus, ela precisa ser intacta, nada de diminuir. Nós não podemos nos moldar. Nós não podemos moldar a Bíblia aos nossos desejos e vontades. Irmãos, casamento bíblico é casamento bíblico. Divórcio dentro da igreja, em caso de adultério, em caso de relações ilícitas, em caso do não crente, se não quiser viver com o crente, que deixe-o ir. Fora isso, meus irmãos, sinto muito. Fora isso, é joelhinho no chão e dizer: Jesus, me ajuda.
Tu estás vendo que está difícil, mas eu não posso me separar porque eu temo a ti, Senhor. Eu não casei para separar. Uma conhecida das minhas filhas casou uma semana depois da minha filha, 22 anos, irmãos. Os dois da igreja. E ele olhou para ela agora e disse: não lhe quero mais. 1 ano de casado. Tá a menina destruída, com 23 anos separada. Mas sabe o que é que nos choca? É que esse camarada sai da igreja que ele está, vai para outra. E lá ele toca. Lá ele é liderança. E ainda arranja uma para casar com ele. Se o adúltero, quem casar com o adúltero, torna-se também. A nossa vida precisa ser regida pela palavra, irmãos. João 17 vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus estava dizendo: vocês não podem relativizar a palavra, porque no momento que vocês relativizarem a palavra, vocês vão imitar os costumes pagãos. Terceira coisa que Israel não podia fazer quando entrasse na terra prometida. Deuteronômio 4, 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Quando o povo de Deus entrasse na terra prometida, eles não podiam ter ídolos. Levítico 19, 4 diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí você diz: eu não idolatro imagem. Mas como dizia Tim Keller, os deuses dessa geração são igualmente pecaminosos e perigosos. Nós temos os nossos ídolos. E ele vai continuar dizendo: ídolos não somente se propagam, eles são poderosos. Nós temos os nossos santuários, irmãos. Quais os ídolos do nosso coração? Marido, filhos, bens materiais, redes sociais, beleza perfeita. O que é que tem tomado o seu coração? Além do Senhor. Eu achava interessante que eu ouvia a pregação de um pastor presbiteriano e ele falava sobre ídolos e ele dizia assim: você quer saber qual é o seu ídolo? Você pergunte a você mesmo: se eu não tiver isso, eu não consigo caminhar. Eu achei interessante. E eu fiquei dizendo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Se eu não tiver isso, que você sabe o que é, eu não consigo caminhar. Isso é o seu ídolo. Sabe qual é a nossa meta? É amar marido sem fazer dele um ídolo. Porque se a gente perder, a gente consegue sobreviver. A nossa meta é amar filho sem depositar nele a nossa esperança de uma velhice estável. Filho não é a sua poupança privada. Tem pessoas achando que filho, eu vou investir, para quando ele crescer, ele vai passar no concurso público e ele vai me sustentar. Engano seu. Ele vai passar em um concurso público e ele vai casar. E só precisa sua nora não gostar de você. Já era. Acabou-se. A nossa meta é ganhar o nosso pão de cada dia, sem necessidade de acumular, achando que bens
é sinal de segurança e felicidade. E não é. A nossa meta é cuidar da saúde para ter uma qualidade de vida, para servir melhor ao reino e não para se exibir sensualmente. Sabe qual é a pior coisa dos ídolos? É que ele coloca no nosso coração que ele é a nossa força e a nossa confiança. E Deus cria situações nas nossas vidas para que a gente entenda que a gente só depende dele. Que ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E um puritano falou assim: não se afastem do Deus verdadeiro, procurando falsos deuses. Não passem de Deus poderoso a deuses impotentes, do Deus que os fará santos e felizes, aqueles que os farão infelizes para sempre. Não voltem os seus olhos para os ídolos, e muito menos os seus corações. Quarta coisa que o povo de Deus, e a gente está chegando ao fim. Quarta coisa que o povo de Deus não poderia deixar de fazer quando entrasse na terra prometida. Vamos lá, vamos ver se vocês estão ativos. A primeira coisa que o povo de Deus não poderia deixar de fazer era esquecer quem eram. Muito bem. A segunda coisa era o quê? Como? Tem que ir para a doutrina. Não imitar o estilo de... Terceira coisa, não ter ídolos. E quarta coisa, Deuteronômio 6, 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quarta coisa que o povo de Deus não poderia deixar de fazer quando entrasse na terra prometida: não poderia deixar de instruir os seus filhos. Irmãos, esse ponto aqui eu falo com muito temor, porque eu sempre digo a Hilda, a gente precisa ter muito cuidado quando for falar de educação de filhos, para a gente não ser impiedoso. Uma colega minha, esses dias, eu fui tomar um café com ela tem uma filha pequena, e ela falou assim: Janeide, as tuas duas filhas casaram tão bem, tuas duas meninas são duas meninas de Deus, qual foi o segredo? E você tem que ter muito cuidado. É por isso que eu digo que eu falo com muito temor, porque eu não quero ser impiedosa com pais que filhos não são cristãos. Mas, irmãos, a gente precisa entender duas coisas. Salvação dos nossos filhos é graça. É apesar de nós. Mas Deus requer uma posição dos pais. Senão ele não tinha dito aqui: inculca, senta, doutrina, instrui. E essa palavra aqui vai para os homens. A responsabilidade é sua, meu irmão. Quando Eva deu o fruto a Adão, Deus não foi tomar satisfação com Eva, não. Deus foi tomar satisfação com Adão. Ah, Janeide, mas foi criado na igreja, mas eu não sei como foi em casa. E deixa eu aqui dar outra palavrinha para as mulheres. Não fiquem com raiva de mim. Mas nós temos muito hábito de passar a mão. Às vezes o marido diz uma coisa, aí você vai por trás e dá o seu jeitinho. Quantas coisas que eu tomava com relação às meninas, eu não concordava. Mas eu ficava calada, eu ficava para não viver.
E quando elas diziam, mas mãe, eu dizia, cala a boca, é seu pai. Eu não estava concordando. Aí por trás, eu dizia, ele não tem necessidade disso. Mas é ele o homem. É ele a autoridade. A gente está colhendo hoje, com nossas filhas, o que a gente plantou lá atrás. A gente está colhendo hoje culto doméstico, todos os dias, mesmo a gente cansado. E eu dizia a elas, leram a Bíblia hoje? Não, papai, pois amanhã sem televisão. Vai ler amanhã o de hoje, os 2 dias. Sabe o que era que Hilda fazia? Quando elas aprenderam a ler, tinha que ler um versículo e dizer o que entendeu. Coitadas. E tinha dias que estava mal feito. Aí ele dizia, vai fazer o de ontem e o de amanhã. Ele está dizendo aqui, como vocês podem manter os filhos de vocês em Canaã sem serem contaminados? Irmãos, como a gente vai manter os nossos filhos nessa cultura louca que está aí? Eu estava conversando com a irmã, eu posso falar, de ontem, que você é professora. Eu estava conversando com a irmã ontem, e ela disse que em uma reunião, uma mulher chegou e ela disse, você é a mãe que de fulano? Ela disse, não, eu sou o pai. Eu sou um pai trans. Então é essa cultura que a gente está vivendo. Então como você vai criar seu filho numa cultura dessa? Se você não inculcar, se você não sentar, se você não doutrinar, se você não ler a Bíblia, se você não der instrução, se não for andando, assentado em qualquer lugar, aproveitando as situações. Douglas Wilson falou, inculquem em seus filhos um amor por Deus e seu padrão de santidade, e isso os segurará por toda a vida. Essa palavra inculcar é imprimir no espírito de alguém. É você repetir frequentemente, é falar diariamente. Irmãos, todo pai e toda mãe precisa ter uma boa teologia. Um teólogo falou assim, só a responsabilidade de educar filhos no caminho do Senhor já é uma razão mais que suficiente para uma boa preparação teológica. Vamos parar com essa história que teologia é só para o pastor da igreja. Teologia é para você que é mãe, é para você que é avó, é para você que é tia, é para você que não tem filho. Teologia é para todo crente. E John Piper já falou, né? Teologia fraca, mulheres fracas. Teologia fraca, família fraca. Você precisa inculcar. E ele vai dizer, coloque nos umbrais das suas portas. Façam com os filactéres, né? Que os judeus escreviam e colavam nos braços. E Jesus, quando repreende eles, não é porque eles faziam isso não, é porque eles se orgulhavam do que eles faziam. Que a palavra de Deus esteja dentro da sua casa. Tem um livro muito bom que é Educando Filhos Segundo a Bíblia, que é de John MacArthur. Leia. E ele fala o seguinte, o empenho que você tem no secular, você traz para a igreja? Não é problema nenhum você pagar a melhor escola em Natal para seu filho. Mas às vezes você paga a melhor escola em um congresso de jovens. Você diz, meu Deus, a igreja só sabe pedir dinheiro. Teu filho nenhuma Bíblia decente tem, mas tinha um iPhone. Teu filho só anda com roupa de marcas, mas você não compra um livro. O mesmo empenho no secular você tem nas coisas de Deus. Aí depois você não vai saber por que teu filho ama Cristo. Porque ele não ama Cristo. Porque ele não ama as coisas de Cristo.
E para terminar, o que é que o povo de Deus não poderia esquecer quando entrasse em Canaã? Capítulo 8, do 2 ao 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O que o povo de Deus não poderia esquecer quando entrasse na terra de Canaã? De duas coisas, irmãos: da misericórdia de Deus e da provisão de Deus. Moisés está dizendo: guarda estas coisas no teu coração. Lembra da misericórdia de Deus, que te guiou esses 40 anos no deserto. Não deixou. Eu fico pensando assim, como é que pode? As roupas não envelheceram. Do jeito que mulher gosta de trocar de roupa. A gente viaja, né? É com uma malinha desse tamanho, a minha é desse. Aí ele diz: o que é que tu leva? Eu digo: nem roupa. É porque uma roupa combina com o sapato tem que combinar com a bolsa, né? Assim a gente, aí tem que combinar o brinco. São os detalhes. Eu decidi deixar, é uma roupa só todos os dias. Mas ele está dizendo aqui: se lembre que as vestes não ficaram velhas. As sandálias, o teu pé não cresceu. Ou então cresceu, não sei, é milagre de Deus, a gente não sabe. Se lembre da misericórdia de Deus, que quem sustenta a tua família sou eu. Eu sou o provedor, eu sou o ajudador, sou eu que guio, sou eu que cuido, sou eu que livro, sou eu que guardo, sou eu que faço todas as coisas. Eu te dei o maná para que tu entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. A gente não precisa de muita coisa, não, irmãos, a gente só precisa de Deus. Estão dizendo a você que você precisa de muita coisa. Você não precisa de muita coisa, você precisa de Deus. Não caia nessa falácia. O maná ali representava Cristo, que era o pão da vida. Ele está dizendo: entre em Canaã, mas não esqueça da misericórdia e da provisão de Deus. Deus é nosso provedor. Que nenhum de nós duvidemos disso. Nós não precisamos pegar caminhos pecaminosos para satisfazer nossas necessidades. Nós ainda não entramos na nossa Canaã celestial. Mas um dia nós vamos entrar. E enquanto a gente não entrar, que esses ensinamentos sobre santidade sejam reais na nossa família e na nossa vida. Até lá, enquanto a gente não chegar, a gente precisa desenvolver a nossa santificação. Nós ainda não temos um corpo glorificado. Ainda vamos ter embate com o marido, ainda vamos ter embate com filhos, ainda vamos ter problemas financeiros, problemas de saúde vão bater na nossa porta. Tudo isso vai nos acontecer. Mas uma coisa a gente tem certeza: esse Deus que guiou o povo no deserto é o mesmo Deus que nos guia nessa peregrinação em que nós estamos aqui ainda nessa terra. Porque nós estamos indo rumo à nossa Canaã celestial. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.